Fala galera, para quem não me conhece, sou o professor Luiz de Filosofia. Estou aqui na nossa quarta aula do primeiro ano do ensino médio e hoje nós vamos falar de História da Filosofia. História da Filosofia é dividida em quatro grandes momentos. Filosofia Antiga, que vai do século 6 a.C. até o século 6 depois de Cristo. Nós temos a Filosofia Medieval, que vai do século 8 até o século 11, né? Nós temos a filosofia moderna, que vai do século XV ao século XVIII, e a filosofia contemporânea, que vem do século XIX em diante. É importante a gente lembrar que tem dois pequenos momentos na história da filosofia aí, que vão dividir entre a filosofia medieval e a filosofia moderna, que é a filosofia do Renascimento, que dura aí do século XIV até o século XVI, e nós temos aí entre a filosofia moderna e contemporânea a filosofia do Iluminismo, que vai funcionar aí do século XVIII e século XIX. Tá? É importante nesse sentido que a gente tenha clareza. Quais foram os fatores que colaboraram para a filosofia surgir, né? Alguns aspectos históricos foram importantes. Primeiro, é o que a gente chama de Grécia Homérica, que ela vem lá do século XII, mais ou menos, antes de Cristo, e vai até o século VI. Nesse período, nós temos aí as histórias, né, da mitologia, que elas vão fortificar a cosmogonia e a teogonia. O que é a cosmogonia e a teogonia, né? Cosmos vem do conceito grego ordem, né, que é o contrário de caos. Segundo a tradição grega, arcaica, antiga aí, nós temos uma visão de mundo que vai acreditar que o universo sempre existiu em forma de caos e os deuses vieram para organizar esse universo e fazer uma estruturação desse universo para transformá-lo em cosmos. Daí vem a ideia de cosmogonia, que o cosmos é organizado por esses deuses. E aí a teogonia, né, o que a gente chama, que é a teoria, que vai falar que esses deuses, vai falar da relação desses deuses aí com a sua origem, né? Então vai contar a história da origem dos deuses e também a história da origem do universo. Nós falamos de período da Grécia Homérica, esse período, porque é o período onde, né, nós tivemos um pensador Homero e ele vai aí desenvolver um pensamento da Ilíada, né, e com a obra da Ilíada e a Odisseia, que são os 400 anos aí de desbravamento e narrativas aí que ele vai desenvolver, né. Depois nós temos aí um desenvolvimento nesse processo aí da Grécia Arcaica, onde vão surgir os 7 sábios da Grécia, que vão estar na cidade de Atenas, Esparta, Tebas, Megara e Samos. Esses 7 sábios vão ser pessoas importantíssimas que vão dar os passos iniciais aí para o desenvolvimento de uma filosofia, que nós chamamos aí de cosmologia, né? Por que logia, no caso? O sufixo aí vem de logos em grego, que é sabedoria, conhecimento, palavra, né? Então nós vamos ter uma filosofia antiga que no seu início, que vai se iniciar com Tales de Mileto por volta do século 6 a.C., e o Tales de Mileto ele vai tentar dar uma origem lógica, racional para o universo. Por que a origem? Porque era a questão primordial da época, né? Os pensadores buscavam um princípio primordial para todas as coisas que nós chamávamos de arqué. Então Tales é ser o primeiro cara a tentar trazer uma visão lógica para se descobrir essa arqué. Para ele vai pegar um dos elementos da physis, que é a natureza, e vai utilizá-lo como o princípio primordial das coisas, que é a água. Então a água vai ser o elemento primordial. Lembrando que o primeiro momento da filosofia que nós estamos falando aqui, do seu início, que é a filosofia antiga, ela só surgiu por causa dos principais aspectos históricos desse momento. Nós tivemos a invenção da política nesse momento, tivemos a invenção da escrita alfabética, que vai facilitar o desenvolvimento do pensamento grego, surgimento da vida urbana, vão surgir as cidades e estados, a invenção do calendário, as viagens marítimas, tudo isso vão colaborar para que a filosofia surgisse como ciência. Então, nesse primeiro momento da filosofia antiga, quando ela surge, e nós temos essa cosmologia acontecendo, acontece o que nós chamamos de 4 momentos históricos.
o que nós chamamos de período pré-socrático, período socrático, período sistemático e período helenístico, né? O período pré-socrático ele é conhecido pela cosmologia. Nesse momento, nós temos 4 grandes escolas que vão difundir esse pensamento lógico, formal, aí, lógico, racional, para a origem de todas as coisas, discutir o arqué. Nós temos a escola jônica, a escola itálica, a escola eleata e a escola da pluralidade. Na escola jônica, nós temos o Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, né, que são os discípulos do Tales, e nós temos o Heráclito de Éfeso. São os 4 grandes principais filósofos desse período. Nós temos da escola itálica Pitágoras de Samos, que é o cara que criou o conceito de filosofia. Nós temos o Filolau de Crotona e o Arquitas de Torento. E nós temos depois a escola eleata, que vem da região de Eleia, como Parmênides de Eleia e o Zenão de Eleia. E por último, nós temos a escola da pluralidade, que vai ter o Empédocles, o Anaxágoras, o Leucipo e o Demócrito. O Demócrito é o cara que criou o átomo, né? Só para a gente ter uma noção aí de origem de todas as coisas. Depois nós temos o período que nós chamamos de período socrático. O período socrático é o período onde Sócrates é o principal pensador desse momento. E nesse momento nós temos, além do Sócrates, o Platão, né, que vai descrever o pensamento socrático, e nós temos os sofistas, que eram as pessoas a qual o Sócrates se contrapunha, que eram os políticos da época, né? Um dos principais aí é o Protágoras, e eles têm uma preocupação nesse momento, nós chamamos de uma preocupação com a antropologia, que é o quê? Discutir as questões voltadas para o homem. Ética, política, essas são, digamos assim, as principais discussões desse período. Depois nós temos o período sistemático, e aí o principal autor é o Aristóteles, principalmente ele vai criar a tal da epistemologia. O que é epistemologia, né? Ele vai criar a ciência, e essa é uma ciência prática, né? Ele vai discutir teologia, metafísica e ontologia também. Depois do período sistemático, nós temos a escola heliática, né? A escola helenística, né? A escola helenística, ela é a escola que é desenvolvida dentro do Império Romano. Porque o Império Romano já tinha dominado os gregos, né? E aí vai surgir a que nós chamamos de filosofia cosmopolita. É uma filosofia que ela vai se estender para tentar entender a realidade das coisas daquele momento, e ela vai discutir a física e a ética como princípio, como os princípios principais aí. Nós temos os estoicos como escola importante nesse momento, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Dentro do estoicismo, nós temos aí, né, uma corrente de pensamento que vai falar de uma ética do sujeito, de uma moralidade, né, e ao mesmo tempo de um sujeito que tem valorizar a imperturbabilidade da alma e valorizar aí uma visão de destino, né, aceitação do destino, né. Inclusive no episódio do Chaves que ele fala a vingança nunca é plena, mata a alma envenena. Essa é uma frase estoica, né? Uma ideia estoica. Inclusive, o seu Barriga chama o seu Madruga de estoico, né? É uma pessoa que vai valorizar a moral e, ao mesmo tempo, ter essa aceitação do destino, de que as coisas são assim e que elas acontecem dessa maneira, né? Ou nós temos aí também o pensamento do Epicuro, que vai desenvolver o pensamento do epicurismo. É uma ética que ela é voltada para os prazeres da vida, né? Os prazeres aí são o principal motor dessa ética, ao passo que você também tem uma negação da morte, né? Uma negação da morte em que sentido? A morte ela está aí mesmo, uma indiferença sobre o processo de morte, né? Vai acreditar que a morte é realmente, se eu fosse falar como Epicuro, eu diria o seguinte, que morreu, enterrou, acabou. Né? Que a morte é o final de todas as coisas mesmo, a gente não tem o que fazer com isso. Depois tem a corrente do ceticismo, que são onde os filósofos vão se preocupar e apontar que não existe uma verdade absoluta. Então, é uma discussão sobre aí um conceito de uma filosofia
que vai falar que existe, de certa forma, aí, várias incertezas, né, sobre a verdade. Diferente, por exemplo, do pensamento socrático, que vai acreditar que você pode alcançar uma verdade no conhecimento. Depois nós temos a visão neoplatônica, né? Nessa visão neoplatônica nós temos o Plotino e outros pensadores que eles vão falar, né, de um Deus transcendente, mas que a gente pode ter uma procura por esse Deus a partir de um processo imanente e interno e vai ter todo um movimento, uma intervenção do divino em relação à realidade, né? Só para vocês saberem, quais são os principais autores desse período aí? Nós temos o Antíteses, Diógenes, Sísipo, Epicuro, Pseudônio, Sêneca, Epiteto, Marcos Aurélio, Plotino, são os principais autores desse período. Então, para nós encerrarmos nossa aula, hoje nós falamos da filosofia antiga, de uma forma geral, o que os filósofos entendiam, né? E a filosofia antiga é dividida em 4 momentos: cosmológico, antropológico, sistemático e helenístico. Dentro do período pré-socrático, que é o cosmológico, nós temos 4 grandes correntes de pensamento: escola jônica, itálica, eleata e da pluralidade. Nós temos o período antropológico, que é o período socrático, a época que o Sócrates viveu. A discussão era maior sobre política, ética, né? E nós tínhamos os famosos embates de Sócrates com os sofistas. Um dos principais sofistas desse período é o Protágoras. E nós temos o período sistemático, que é o período em que o Aristóteles vai desenvolver sua visão sobre epistemologia, sobre ciência, sobre metafísica, teologia e ontologia, sobre a essência de toda a natureza. E, por fim, nós temos a escola helenística, que tem aí o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o neoplatonismo como principais correntes de pensamento, certo? Então, agradeço vocês por essa aula, vejo vocês no futuro. É nóis!